Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Quando o professor Sebastião Feio de Azevedo, que é o nosso reitor e que não pode estar aqui presente porque deve estar hoje a regressar de uma viagem ao estrangeiro, me pediu para o substituir dizendo algumas palavras na sessão de abertura deste evento, eu pensei que seria interessante recordar que este exercício de imaginar as cidades do futuro é algo que é feito desde que existem cidades, não é? Sendo que na maioria dos casos, entre elas este exemplo que eu selecionei da revista Ilustração Portuguesa, com um pouco mais de 100 anos, se nota que as equipas que pensavam no que seria a cidade do futuro estavam sempre muito prisioneiras do que eram as cidades do presente em que eles viviam, não é? E isso lembrou-me, é claro, desta citação que surge tão frequentemente que a sua autoria é fonte de disputa, que é sobre a dificuldade de fazer predições, ou sobretudo sobre o futuro, não é? Portanto, podemos perguntar porque é que continuamos a tentar, não é? E eu julgo que continuamos a tentar essencialmente por aquelas duas razões que elas estão indicadas. Por um lado, porque faz parte da natureza humana, não é? Ao contrário de outras características como o corar, por exemplo, quando nos enganamos. A curiosidade é comum a muitas espécies animais e eu julgo que tem sido um dos principais motores do avanço das civilizações. Mas depois também porque é uma estratégia de sobrevivência. De facto, e sobretudo no mundo em que vivemos, a previsão sobre o que pode ser o futuro e a nossa capacidade de nos adaptar às mudanças, em particular às mudanças criadas pelo progresso tecnológico, são efetivamente uma questão de sobrevivência. Eu suponho que a maioria das pessoas nesta sala é capaz de reconhecer o slogan que dá título a este slide, não é? You press the button, we do the rest. Foi talvez um dos slogans mais conhecidos da história da publicidade e foi tornado célebre pela Kodak há mais de 100 anos, não é? Por volta de 1890. E não deixa de ser interessante quando falamos e associamos as estratégias de sobrevivência à tecnologia, lembrando-nos que a Kodak, no pico da sua atividade, chegou a empregar mais de 140 mil pessoas, não é? E que isso não a impediu de abrir falência em janeiro de 2012, apesar de, no final de 2013, ter regressado ao New York Stock Exchange e estar outra vez em atividade, mas em janeiro de 2012 apresentou falência. Cerca de 2 meses antes do Instagram receber uma oferta de compra do Facebook por $1.000 milhões, não é? Sendo que o Instagram, quando recebeu essa oferta de $1.000 milhões por parte do Facebook, empregava 13 pessoas apenas, não é? Portanto, este contraste que existe entre a capacidade, o que é que pode acontecer a quem não se preocupa com mudança para a sobrevivência, ilustra bem a importância de projetos deste tipo que pretendem dotar-nos de uma visão sobre de que forma é que, neste caso, as cidades podem evoluir para se adaptar ao novo mundo. Curiosamente, o Instagram anunciou na terça-feira passada que ultrapassou a marca dos 400 milhões de utilizadores, não é? Anunciou na terça-feira passada. Isto 9 meses depois apenas de ter anunciado que tinha ultrapassado a marca dos 300 milhões de utilizadores, não é? Portanto, estas duas Kodak, se assim quisermos chamar, não é? A Kodak original e o Instagram, que é a Kodak do futuro, são bem um exemplo de como a inovação e o progresso tecnológico são importantes. E entre eles, este exercício de repensarmos as nossas cidades, porque eu fui buscar o exemplo da Kodak, porque me parece particularmente surpreendente, de facto, que uma empresa que chegou a empregar 140 mil pessoas possa ter desaparecido e, basicamente, se assim pudermos ver, ser substituída por outra que valeu aquilo que aliviamos quando tinha apenas 13 pessoas. Mas nós podemos encontrar muitos outros exemplos deste tipo, não é? E que têm implicações sobre o desenho da vida urbana, não é? Basta pensarmos, por exemplo, no Uber, não é? E nas implicações sociais e económicas que tem um projeto como o Uber, ou na Airbnb, sobre o alojamento nas cidades, ou em diversas outras plataformas que têm origem em progressos tecnológicos e que transformam efetivamente a vida das cidades. Portanto, este exercício de repensar as cidades é de facto fundamental para podermos lidar com as nossas previsões do futuro, não é?
Para além de, claro, agora é muito mais fácil, quer dizer, eu não sei se será mais fácil fazer previsões, mas pelo menos há muita mais informação do que aquela que havia no passado, não é? E não nos faltam fact tanks, como o Pew Research Center, por exemplo, que nos permite vislumbrar o que é que poderá ser. Neste caso, eles têm um relatório publicado no ano passado, que se chama Digital Life in 2025, e que me parece particularmente interessante e que pode ser sumariado naqueles 4 pontos que eles estão e que eu extraí do resumo do relatório que está disponível online, não é? Não vou estar ali a lê-los, mas é particularmente interessante notar que aquele resumo que ali está e que traduz uma visão que era comum à generalidade dos peritos que foram inquiridos para a elaboração deste relatório, e foi cerca de 1.500 peritos em tecnologia que foram inquiridos para a construção das conclusões apresentadas neste relatório de Digital Life in 2025, aquele resumo pareceu-me particularmente em linha com os objetivos e as áreas de trabalho que foram definidos para este projeto sobre Future Cities, né? Desde a internet das coisas a vários outros dos aspectos que ali estão referidos. Portanto, eu acho que o projeto está de parabéns também porque demonstra ter uma visão que me parece particularmente em linha com aquilo que me foi dado a encontrar acerca do que pode ser o futuro da vida digital daqui a 10 anos, não é? Portanto, eu comecei com uma citação e vou acabar com outra, esta de autoria não disputada, julgo que foi mesmo preferida pelo Alan Turing. O Alan Turing é capaz de ser um nome conhecido à generalidade das pessoas que estão presentes, né? É uma pessoa que ficou conhecida como um inovador no mundo da computação e da história da computação. Aliás, foi o tema de um filme que esteve em cartaz, saiu o ano passado, que era The Imitation Game. E ele disse uma coisa que me parece particularmente interessante por esta razão, que é, quando ele a disse, não havia talvez a consciência tão forte de que a gente, we can only see a short distance ahead, não é? E essa short distance é cada vez mais short, no meu entender, não é? Porque é cada vez mais difícil antecipar de que maneira é que o mundo vai mudar, não é? Mas, apesar de nós só conseguirmos ver até uma pequena distância à nossa frente, isso não nos impede de fazer muita coisa. E, de facto, neste pequeno espaço que nos é dado conseguir antecipar o que é que pode ser o futuro, não nos faltam coisas para fazer. E eu julgo que é isso que tem sido feito precisamente neste projeto das Future Cities, e que tem sido feito demonstrando grande capacidade, grande competência e grande visão sobre o que pode ser o futuro nesta área. E por isso julgo que estão todos de parabéns e gostaria de agradecer aos promotores do projeto e em particular ao professor João Barros, não é, que foi o mentor dele e o grande dinamizador desta iniciativa, por aquilo em que pensaram, por aquilo que desenvolveram e pela importância que ele representa para o futuro da cidade, mas também da nossa universidade como entidade principal entre os promotores deste projeto. Muito obrigado a todos. Perfeito, muito interessante. Obrigado.